iniciar o nosso podcast, o IdeaCast SLZ, né? Me apresentar, eu sou a aluna Ana Jéssica Colares, né, do segundo período, e vamos vamos falar sobre um tema muito importante para a nossa sociedade, que é a discriminação e proteção legal, e estamos com 3 convidados, assim, de suma importância para a gente, que vai nos ajudar, né, nos ensinar também mais sobre o conhecimento, sobre as leis, né, sobre como que vem crescendo as informações no meio da discriminação. Estou aqui com o nosso convidado, Dr. Paulo Almeida, o nosso professor historiador e também advogado, Dr. Galhardo, obrigado. E a nossa convidada, Patrícia. E desde já gostaria de agradecer, né? Fico grata, né? Por vocês estarem aqui representando e abraçando esse nosso tema. Eu vou começar com o nosso professor, Dr. Galhardo, né? A nossa primeira pergunta é: você acredita que há uma conscientização adequada da população sobre seus direitos contra a discriminação? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu respondendo a tua pergunta logo diretamente, eu acho que não só as pessoas não conhecem os seus direitos, como eu acredito, inclusive, que existe até um movimento de retrocesso, no sentido das pessoas não terem interesse em respeitar as outras, né? Eu tenho visto, não sei se eu estou errado em números, né? Mas me parece que tem aumentado o número de casos de discriminação, de violência contra a comunidade LGBT, e isso em razão talvez até mesmo de uma crise do sentimento de humanidade, né? Ver o aumento também da violência contra a mulher, né? Então, não só as pessoas não têm conhecimento das leis, enfim, dos direitos, como me parece que as pessoas estão buscando o caminho inverso, de desrespeitar deliberadamente esses direitos, agindo contra um dever que é aguardado delas. Então, o direito espera que você respeite o próximo, né? Você respeite o próximo. E as pessoas têm buscado o desrespeito deliberadamente em vários segmentos sociais. E a comunidade LGBT tem sentido isso. Me parece, a impressão que eu tenho é desse aumento. A gente vê o quanto tantas campanhas de conscientização, tanto o sistema de justiça preocupado com isso, diversas entidades clamando pela respeitabilidade, e, no entanto, me parece que os casos de violência têm aumentado, né? Acho que uma crise humanitária, crise existencial do homem. Sim. Né? E, doutor Paulo, até a Patrícia também, se quiser participar ajudar, né, tiver algo a falar, declarar na resposta, também pode, tá? E, professor, é muito interessante o senhor ter falado sobre isso, porque hoje, né, tá mais, acredito eu, que tá mais visível, né, falando mais sobre a discriminação, isso, para tentar ajudar, fazer as denúncias e tudo mais, e pelo visto, como o senhor falou, tem crescido. Ao invés de diminuir, já que a gente está tentando conscientizar todo mundo, na verdade está... desculpa se eu estiver errada, né? Na verdade, está aumentando. Então, é muito interessante isso. Não sei se o doutor Paulo tem algo... Eu não sei se está aumentando ou se está mais divulgado. Naturalmente, o colega também... advogado pode informar isso aí. Verdade. Mas o fato é que com as redes sociais, ninguém pode chegar... Todo mundo está nas redes sociais, né? O brasileiro está lá, está no Instagram, está no TikTok, está nas redes sociais, e ninguém pode dizer assim, eu não sabia que ele tinha direitos, né? Eu não sabia que existia o direito da comunidade LGBT. Ninguém pode chegar e dizer existe isso uma hoje. Lei, né? Isso é amplamente, existem leis, isso é amplamente divulgado. Então, se está acontecendo o caso de violência, se está acontecendo desrespeito, eu acredito que não é por não conhecimento. Eu acho que a pessoa sabe que existe, sabe qual é o seu dever e age justamente pelo contrário, né? Em caminho inverso. Então, será que o sistema ainda está muito falho? Será que as leis não como é que é? Não está sendo tão
favorável do lado da pessoa que está sofrendo esse tipo de discriminação? Eu acho que talvez o nosso colega advogado fale com mais Por fluência favor, sobre o doutor. sistema de justiça. Primeiramente, agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui. Obrigada. De pontuar também essa importante iniciativa da IDEA, que já vem se revelando na sociedade maranhense como uma instituição muito antenada e preocupada com pautas essas tão importantes. Eu gostei muito da fala do professor, e o que eu posso direcionar aos senhores são pontos muito interessantes. O primeiro é que, de fato, nós, enquanto sociedade, nós temos sentido que as informações sobre violência, sobre supressão de direitos de povos politicamente minoritários, isso não só inclui a população LGBT, mas povos tradicionais, população de terreiro, imigrantes e tantas outras pessoas que não estão dentro do sistema majoritário, né? Dentro do sistema de poder. Podemos dizer nesse momento é que depois do governo anterior, que foi um governo muito menos preocupado, né, pelo menos de maneira direta, com questões sociais, que é naturalmente um discurso mais levado por uma pauta ideológica contrária que dominava o país nesse tempo, se percebeu-se de fato uma grande dificuldade. E as pessoas nesse período, em razão do líder, se sentiram mais à vontade de manifestar os seus temores. Existia um status quo em que as pessoas escondiam as suas insatisfações, e a partir dessas falas irresponsáveis e outros posicionamentos de grandes líderes, né, a nível nacional, as pessoas se sentiram mais de fato confortáveis, e nós da comunidade a gente brinca de dizer que as pessoas tiraram seus preconceitos dos armários. Mas isso foi um ponto muito positivo. Tem um historiador que fala sobre o antagonismo. Quando surge, salvo engano, é a segunda lei de Newton. Para toda ação, uma reação diametralmente oposta e de mesmo valor, ela surge. Então, se existe um movimento muito radical, vai existir um movimento antagônico proporcional. Nós, de fato, vimos supressão quanto a políticas direcionadas para as minorias sociais, porém, nesse período surgiram várias políticas e instrumentos das quais a sociedade civil e a comunidade LGBT se empoderou. Dentro desses instrumentos, eu posso destacar que a coleta de dados e a produção de políticas de proteção. Surgiram tantos meios de a gente avaliar a violência que inundaram a sociedade com os discursos e as pautas. Então, teve essa impressão de que a violência aumentou, mas a violência continua a mesma. Os meios de detectar ela é que melhoraram. Por exemplo, não existe nenhum instrumento a nível federal, hoje no Brasil, nenhum instrumento normativo que garanta a proteção da comunidade LGBT, isso em termos de legislativo. O que existe é uma declaração de omissão que foi reconhecida pelo Supremo em 2019, salvo engano, ou 2011, foi uma dessas duas datas, num julgamento de uma ADO, que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, onde o Supremo reconheceu que o Legislativo jamais criou, e o STF equiparou a lei, né, 7716, que é a lei de racismo de 89, e ele falou o seguinte: eu reconheço que existe a omissão e vou equiparar as duas situações, porque no entender do superior, né, da alta cúpula do nosso país, a alta cúpula política, jurídica, entendeu que a origem do preconceito em razão de gênero e sexualidade, ela tem o mesmo viés. Então, respondendo de maneira resumida, é que os meios de identificar e de fazer a coleta de dados começaram a melhorar, logo tivemos a sensação de que a violência aumentou. Por incrível que pareça, essa violência extremada que nos é noticiada nas redes sociais é a nossa realidade. Então, nós estamos utilizando as potencialidades dos meios de comunicação para alertar para a sociedade em que nós temos uma expectativa de vida de 33 anos, no caso das pessoas trans. De que o país é o
O Brasil é o país que mais mata a população LGBT pelo 15º ano seguido, em que pessoas LGBT só puderam doar sangue em 2022, porque antes disso, nosso sangue, por algum motivo que eu desconheço, não era permitido. Então a gente vê, não é como as pessoas falam, não é querer igualdade ou superioridade de direitos, mas alcançar direitos que são tão fáceis para outras pessoas e que para nós existe uma dificuldade que não tem justificativa. Patrícia, então, a pergunta que eu tinha para fazer para você é se você já sofreu algum tipo de discriminação, né? Que, infelizmente, acredito eu que sim. Como que você se sentiu? Como que você conseguiu sair de tudo isso? Você já havia me relatado alguns acontecimentos anteriores na sua vida. E eu gostaria de saber um pouco mais, né? E o que isso causou na sua vida, no seu dia a dia? Às vezes a gente tá em lugar, ambiente, aí uma vez eu tava com uma colega minha, aí um cara chegou e chamou ele, com preconceito com minha amiga. Eu fui dizer pra ele que não era pra ele chamar de ele, que era pra chamar de ela, porque ela tava, a partir do momento que ela tava vestida de mulher, ela era uma mulher, então era pra ele respeitar. Aí eu falei pra ele que se ele continuasse chamando, eu ia chamar a polícia. Aí ele veio pedir desculpa. Assim, mal desinformado, porque tem muitas pessoas que às vezes têm preconceito, que não procura assim se informar com as coisas, entendeu? Não respeitar as pessoas, e as pessoas têm que respeitar. Então a gente vive hoje num mundo assim, muito cheio de muito preconceito. Eu me evito de muitos problemas, assim. Tu procuras fugir de um lugar onde tu sabe que vão te tratar Às mal. vezes, às vezes, quando tem gente que eu vejo que não tem um pouco de estudo, eu nem fico. Entendi. Eu, É uma estratégia de autoproteção, né? Eu saio, já saio para outro lugar mais, Onde... que dá mais aquelas pessoas mais ou menos que têm estudo. É. Assim, no caso, entendeu? De vocês. Entendi. Patrícia, também. E no Aí teu... quer dizer, ela já não... Desculpa te interromper, Não, ela já imagina. não pode ficar em qualquer lugar, né? Não. Porque Ela já pode ser mal fica recebida. ali em alerta, é né? importante dizer o seguinte: dentro da comunidade LGBT, a população T, transexuais e travestis, é a linha de frente. São as que mais recaem a carga negativa social, no sentido de que é impossível ser uma pessoa trans e continuar no sistema de educação. A gente já recebe na Comissão da Diversidade denúncias do Maranhão inteiro sobre meninas e homens trans que não têm o nome social respeitado, que são motivo de chacota na escola, onde fazem memes, onde até suástica nazista a gente já viu Pesado, numa hein? escola. Inclusive é uma ação que a gente tem bem grande aqui em São Luís, numa escola muito renomada, a escola visivelmente omissa já e sempre justifica um teor religioso para ficar omisso. E essas pessoas não conseguem terminar o estudo pela baixa qualificação e porque também o empresário não se interessa em contratar uma pessoa trans. A gente não consegue ver pessoas trans ocupando espaços estratégicos de trabalho e o que sobra é o mercado informal. E geralmente é o mercado da prostituição ou de mercados autônomos, como a função de cabeleireiro ou outras coisas. E o que dificulta ainda mais a situação. Patrícia, e no teu ambiente de trabalho, assim, você já passou por vários locais, algum tipo de discriminação pela cor, pelo gênero, correto? Pela sua... até pela escolaridade, né? Por tudo. Trabalhei na casa do senhor, eu vi que ele tinha preconceito, aí eu não fiquei, só fiquei 2 semanas. Sim. Né? Só que ele é gay, mas eu também respeitei. Não fiquei, porque assim, eu não fico num lugar que as pessoas têm preconceito. Eu sempre procurei separar... Ele era gay, mas tinha preconceito também? Como sempre assim, procurei, né? sempre procurei assim, meu lugar, entendeu? Sempre procurei Entendi. meu lugar, procurei respeitar. E às vezes também porque a gente não vale nem a pena estar batendo de frente, que às vezes não assiste um jornal para poder ficar bem informado das coisas, né? Com certeza assiste, cara. Isso porque porque tem- preconceito, assim, não é preconceito, o cara assiste, lê, mas continua Mas tem preconceituoso. muita gente assim que eu fico olhando, seriedade, eu nem fico. Tu trabalhas com o quê, Patrícia? Eu, Hein? doméstico. Doméstico? É. Ah, legal. Um fato, Quantos anos? Desde 13 anos. É mesmo. É só. Olha só que interessante.
sobre esse ponto, sobre uma pessoa LGBT também ser vetora de preconceito. Antes de a gente iniciar com o podcast, eu estava comentando com a Ana sobre essa situação. Falei para ela o seguinte, que as pessoas LGBTs, elas também são cidadãs. Elas são pessoas que estão ocupando hoje todos os espaços. São filhos, netos, são recepcionistas, são empresários, são médicos. Somos humanos. Nós somos inseridos no mesmo sistema de controle que existia antes de nós e continuará existindo. Então, as pessoas que já nascem nesse contexto, na sociedade, independente se for LGBT ou não, mulher ou homem, branco ou negro, umbandista ou cristão, nós nasceremos nos mesmos sistemas machistas, opressores, misóginos em que a sociedade é. Então, a pessoa LGBT ela tem essa construção como uma pessoa heterossexual também. E elas são passíveis de cometerem preconceitos. Assim como mulheres não estão isentas de serem machistas, pessoas negras não estão isentas de serem racistas. Porque a questão do preconceito é desinformação. E temos pessoas LGBTs desinformadas, que são vítimas também. A gente não pode, eu sempre falo com os colegas, que a gente não pode simplesmente chegar para as pessoas e exigir que elas tenham um estudo super aprofundado e complexo sobre essas pautas, até porque eu, que inclusive já sou atuante há bastante tempo, existem novas determinações o tempo inteiro. Só que existem limites, que são os limites toleráveis de se tolerar e de conviver com o diferente, que eu acho que é onde a gente deveria mirar. E a gente tem que compreender que essas pessoas são frutos da sociedade onde ela está incluída. Então, a resposta é mudar essas estruturas, são mudar as bases da educação, o que vai estruturar, entendendo também a medida de responsabilidade de cada pessoa. Cada adulto responde pelo que faz, só que a gente também tem que analisar o nível, né, do ânimos e toda a complexidade que gira em torno disso. Obrigada. Eu acho que a pessoa tem que ter mais, assim, um pouco, né, de respeito, né? O respeito é fundamental. Respeito, e hoje também a lei tem que ser mais dura. Porque às vezes as pessoas não respeitam as pessoas, sabia? Não. Desrespeita. E é complicado, viu? Muito complicado. Assim, tua família, assim, como foi o tratamento assim, contigo? Eles tinham pessoas da família que te discriminavam, tu foi bem aceita? Meu pai com minha mãe nunca assim, porque eu nunca dependi de mãe. Sempre eu comecei a trabalhar desde criancinha, assim, uns 12 anos. Aí 3 anos já comecei a trabalhar em casa de família já. Sempre trabalhei mesmo. Sempre dependi de mim mesmo. Do teu trabalho. Do meu trabalho, do meu suor. Não depender de ninguém. De pai, mas minha mãe é super boa, assim, comigo. Ela é viva, tua mãe? É. Qual a idade dela? Ela tem 50. Ah, é nova. Tu é novo. Eu moro em Vitória, tenho 43. Tu é daqui de São Luís? Eu vim de Lagoa Sul, vim trabalhar aqui em São Luís com o ex-prefeito de Santa Inês, doutor Ribamar. Olha só. E, Patrícia, mas tu foi registrada no tempo errado, né? Não, mas é porque agora era pra mudar e eu que não quis mesmo, deixei mesmo meu nome assim, entendeu? Olha só, esse relato dela aí é muito interessante, porque muitos adolescentes, eu até conversava anos atrás, o Fábio Câmara, que foi candidato a prefeito agora, ele foi meu colega de sala da graduação do curso de Direito. E aí eu dizia assim, Fábio, tu reparas bem, cara, como na parte de trás da casa tem lá aquele quartinho para escrava urbana, que é a doméstica, né? Aquele quartinho lá do fundo, né? Com o chuveiro dela, com a pia dela, com o lugar para ela dormir, para não se... Professor, rapidinho, só lhe cortando rapidinho. Inclusive, a casa que eu moro é alugada e tem esse quartinho lá com o banheiro. Mas olha só, a escravizada doméstica, ela vinha para São Luís na adolescência, ou na pré-adolescência, às vezes até crianças, 10 anos, que foi o caso praticamente da Patrícia, né? Pois é, isso é muito comum. E geralmente crianças negras, meninas negras que vêm dos antigos quilômetros, vêm para estudar, entre aspas, mas para ver em condições de semi-escravidão nas casas. A pessoa acaba fazendo escravizando, entendeu? Às vezes enganava a família, tem casos assim. Não deixa comer na mesa, separa copo, entendeu? Não pagar
trabalha e não paga. Não pagar. Não dá Acontece muito, sabia demais, mesmo, cara. Isso até. Às vezes procura, assim, trazer do interior. Traga um fulano minha do interior pra estudar. É só, Mentira, só é pra ser. escravizar. Exatamente. Aí a bichinha não procura ter informação, não procura ter assim nada. Aí fica sendo lá. Escravizado. E às vezes sofre até abuso sexual de membros da família onde ela foi viver. Então, isso é uma situação social muito grave, especialmente aqui no Maranhão. É verdade mesmo que você está falando. E a Patrícia já tinha me relatado, né, Patrícia? Trabalhava de domingo a domingo. Feriado. A patroa Isso fazia você escravidão, viajar. cara. Você não tem o dia da E semana ela já de grande, descanso. e ela já maior, né? já- Já com a idade. Minha idade Ela já assinou a avançada. CLT? Tem o quê? Uns 5 Não assinou anos? carteira, não. Você quer um advogado? Eu trabalhava, mas eu ganhei a causa. Eu trabalhava de segunda a segunda quando ela viajava, feriado e tudo, Não entendeu? tinha. Entendi, Aí olha só. quando eu saí de lá, eu disse que não ia ficar mais, aí eu não queria pagar meus direitos. Eu procurei e ganhei meus direitos. Com certeza. Porque a partir do momento que você trabalha, assim, tem gente que pensa assim, porque você trabalha numa casa, não trabalha de carteira assinada, não tem direito. Tem direito. Agora vale a pena a pessoa, né? É assim, eu não trabalho, eu trabalho na casa dela, não é de carteira assinada, mas e ela queria me assinar minha carteira, mas eu que não quis, entendeu? É assim. Mas ela entende meus direitos, eu Mas entendo. tu assina a dela, assim. carteira dela. Não, mas é porque eu não Se tu posso. assina, não tô te dizendo nada. Não, é porque eu não posso. Não, Não é porque tu vai processá-la, mas porque... Não, jamais. Não, mas é porque é um dever do empregador. Não, mas Não, ela não é queria- só um direito, é um dever Mas ela assinar a queria, carteira. eu que não quis. Ela Não queria. me faz uma tragédia dessa. Mas ela... Eu trabalho meu horário certinho. Depois de 20 anos de advocacia, a gente tá ali, ó. Ela me paga direitinho, entendeu? Eu vou te reprovar se tu Ela assinar essa quem? carteira daqui pro final do mês. Ela que vocês estão falando de mim? Ai, perdi. Não, mas assim, eu vou falar um pouco, talvez eu me emocione, mas assim, a Patrícia, ela quando chegou lá em casa, eu sou um pouco, pode se dizer informal, eu não gosto de ser chamada de patroa, disso, daquilo. Sim. Eu acho que o respeito, ele deve existir, mas eu não me sinto confortável em a pessoa patroa, a senhora, isso, aquilo. E a Patrícia, ela já chegou bem fechada, assim, bem, tipo... na minha casa... É autoproteção dela. Sim, Não sabe, não vai ser isso. tratado. E eu comecei a perceber isso agora, aqui, né? Aqui. Porque assim, eu falava, Patrícia, a gente nem chama de Patrícia, né? Tem um apelidinho. Mas é uma coisa assim interna. Eu sento pra almoçar e vai todo mundo. Patrícia, e aí? Não vem almoçar? Não, fica vocês. Eu não, vai almoçar. E eu fico naquela insistência, vai almoçar com a gente. Come primeiro, comigo não existe isso, vai comer todo mundo junto. Se ela realmente não quiser, é uma escolha somente dela, né? Não é porque a gente tem, né, esse negócio. E eu sempre tento fazer com que as pessoas se sintam bem, né? Do meu lado, no meu lar. E a Patrícia, ela veio mesmo bem recuada, bem fechada, assim. É porque assim, eu trabalhei nas outras casas, sempre o dono me chamava, mas eu nunca quis, não. Graças a Deus, assim, desse patrão ruim mesmo, eu tive só esse senhor mesmo, entendeu? E com eu trabalhei lá de Santa Inês. Mas eu sou a melhor, né, Patrícia? Tu passou muito tempo nessa casa, essa de Santa Inês? De Santa Inês? Esse patrão ruim. Uns 6 anos ou mais, 7. E tu aguentando firme ali. Não, eu trabalhei, era aqui. Aí depois eu saí, não vou ficar mais, não. Eu não tinha descanso, aí e ela queria viajar com ela, sabe, política. Com sono, eu chegava 4 horas de viagem. Aí eu dormia aqui, acho que até 5 horas, acordava e ia fazer arrumar a mesa. Louco. Aí eu não quis mais. Continuando, doutor Paulo, eu gostaria que o senhor pudesse explicar um pouco mais sobre a desinformação, né? Que a Patrícia citou várias vezes, né? E eu gostaria que o senhor pontuasse pra gente, né, sobre as diferenças, né? Olha só, essa pergunta ela é muito interessante. E ela vai ter 2 vieses de informação. 2 vieses. O português me fugiu à mente agora. Mas o primeiro ponto para responder sobre desinformação é a confusão da sociedade sobre entender a pessoa que diverge dos padrões de normalidade
com muitas aspas, quando se refere às questões de sexualidade. A sociedade ela não entende a diferença de orientação sexual e identidade de gênero. Por não entender essa diferença, é que elas não conseguem compreender por que elas são ou elas devem ser punidas por desrespeitar. Muitas das pessoas, a minha experiência enquanto profissional e atuante, ativista dentro dessa área, é que as pessoas conhecem que a lei existe, na sua maioria, mas elas não conseguem compreender o porquê que eu devo ser punido. Vou dar um exemplo. Eu estava atuando em um caso de um rapaz que